Sherlock Holmes em A Banda Malhada, escrita por Arthur Conan Doyle. A Banda Malhada. Ao passar os olhos por minhas anotações dos 70 e tantos casos em que, durante os últimos 8 anos, estudei os métodos de meu amigo Sherlock Holmes, encontro alguns trágicos, outros cômicos, muito simplesmente estranhos, mas nenhum banal. Pois, trabalhando como fazia por amor à arte e não para fazer fortuna, ele se recusava a se associar com qualquer investigação que não tendesse para o inusitado, até para o fantástico. De todos esses variados casos, no entanto, não consigo me lembrar de nenhum que apresentasse características mais singulares do que aquele relacionado à conhecida família de Surrey, os Roylott de Stoke Moran. Os eventos em questão ocorreram nos primeiros tempos de minha associação com Holmes, quando dividimos um apartamento como solteiros em Baker Street. É possível que eu tenha os registrado anteriormente, mas na época fiz uma promessa de sigilo que só me libertarei mês passado, com a morte prematura da senhora a quem o juramento foi feito. Talvez seja melhor que os fatos venham à luz agora, pois tenho razões para crer que correm por toda parte rumores sobre a morte de Dr. Grimsby Roylott, que tendem a tornar a questão ainda mais terrível que a verdade. Era início de abril do ano de 1883, quando, ao acordar uma manhã, dei com Sherlock Holmes de pé, completamente vestido, junto da minha cama. Ele costumava acordar tarde, e quando o relógio sobre o consolo da lareira me mostrou que eram apenas 7h15, encarei-o com certa surpresa, e talvez uma pontinha de ressentimento, porque eu mesmo era regular em meus hábitos. Sinto muito acordá-lo, Watson, disse ele, mas ninguém escapou disto esta manhã. Mr. Hudson foi acordada, descontou em mim e eu em você. Mas que houve? Um incêndio? Não, uma cliente. Parece que chegou aí uma jovem senhora em estado de considerável alvoroço e insiste em me ver. Está esperando agora na sala de estar. Ora, quando jovens senhoras andam pela metrópole a esta hora da manhã, tirando as pessoas da cama, presumo que tem algo de muito urgente a comunicar. Se este viesse a se revelar um caso interessante, você teria gostado, tenho certeza, de tê-lo acompanhado desde o início. Assim, concluí que, pelo sim pelo não, deveria chamá-lo e dar-lhe a chance. Eu não perderia isto por nada. Nada me dava mais intenso prazer que acompanhar Holmes em suas investigações profissionais e admirar as deduções rápidas, tão instantâneas quanto intuições, e não obstante sempre fundada numa base lógica, com que destrinchava os problemas que lhe eram submetidos. Enfiei minhas roupas rapidamente e em poucos minutos estava pronto para descer com meu amigo à sala de estar. Quando entramos, uma senhora vestida de preto, o rosto coberto por pesado véu, que estivera sentada junto à janela, levantou-se. Bom dia, senhora, disse Holmes em tom animado. Meu nome é Sherlock Holmes. Este é meu amigo íntimo e associado Dr. Watson, em cuja presença pode falar com tanta liberdade quanto a sós comigo. Ah, fico satisfeito de ver que Mr. Hudson teve o bom senso de acender a lareira. Por favor, aproxime-se do fogo. Vou pedir uma xícara de café quente para a senhora, pois observo que está tremendo. Não é o frio que me faz tremer, disse a mulher, bem baixo, mudando de lugar como ele sugerira. Que é então? É medo, Mr. Holmes, é terror. Enquanto falava, ergueu o véu e pudemos ver que estava realmente em lamentável estado de agitação. O semblante contraído e sombrio, os olhos inquietos e amedrontados, como os de um animal acossado. Tinha os traços e o talhe de uma mulher de 30 anos, mas o cabelo era prematuramente grisalho e o semblante fadigado, abatido. Sherlock Holmes correu para ela com um de seus olhares rápidos, a que nada escapa. Não deve ter medo, tranquilizou-a, inclinando-se em sua direção e afagando-lhe o antebraço. Logo resolveremos tudo, não tenha dúvida. Vejo que veio de trem esta manhã. Então me conhece? Não, mas observa a segunda metade de um bilhete de volta na palma de sua luva esquerda. Deve ter saído cedo, e ainda fez um longo percurso num dog-cart, por estradas ruins, antes de chegar à estação. A senhora teve forte sobressalto e encarou meu companheiro perplexa. Não há mistério, cara senhora, disse ele sorrindo. O braço direito de seu casaco está salpicado de lama em nada menos que 7 pontos. As marcas são perfeitamente frescas. Não há nenhum veículo, exceto um dog-cart, que enlameie um passageiro dessa maneira. E mesmo nesse caso, só quando ele senta à esquerda do cocheiro. Sejam quais foram suas razões, está absolutamente certo, disse ela. Saí de casa antes das 6. Cheguei a Leatherhead às 6h20 e peguei o primeiro trem para Waterloo. Não posso mais suportar essa tensão, senhor. Se isso continuar, ficarei louca. Não tenho a quem recorrer. Ninguém, exceto uma só pessoa, que gosta de mim, e ele, coitado, não pode fazer muito para me ajudar. Ouvi falar do senhor, Mr. Holmes. Ouvi falar do senhor por Miss Fanny Tosh, a quem ajudou quando ela muito precisava. Foi ela quem me deu o seu endereço.
Oh, senhor, não acha que poderia me ajudar a mim também, e pelo menos lançar alguma luz na densa escuridão que me envolve? No momento está fora do meu poder recompensá-lo por seu serviço, mas dentro de 1 ou 2 meses estarei casada, terei o controle dos meus rendimentos, então pelo menos não me julgará ingrata. Holmes voltou-se para sua escrivaninha, destrancou-se e atirou uma pequena agenda que consultou. Farintosh, disse. Ah, sim, lembro-me do caso. Teve ligação com uma tiara de opala. Creio que foi antes do seu tempo, Watson. Só posso dizer, senhora, que ficarei feliz em dedicar a seu caso a mesma atenção que dediquei ao de sua amiga. Quanto à recompensa, minha profissão é a sua própria recompensa. A senhora está livre, porém, para reembolsar qualquer despesa em que eu possa incorrer, no momento que lhe for mais conveniente. Agora peço-lhe que exponha para nós tudo que nos possa ajudar a formar uma opinião sobre o assunto. Ai de mim, respondeu nossa visitante. O horror de minha situação consiste precisamente no fato de meus medos serem tão vagos, e minhas suspeitas se fundarem em detalhes tão pequenos que poderiam parecer triviais para outra pessoa. Até mesmo aquele para quem, dentro de todos os demais, tenho o direito de pedir auxílio e conselho, vê em tudo que lhe conto sobre o problema apenas as fantasias de uma mulher nervosa. Não diz isso, mas posso lê-lo nas respostas com que procura me acalmar, e no modo como desvia os olhos de mim. Mas ouvi falar, Mr. Holmes, que o senhor é capaz de enxergar profundamente as múltiplas formas de crueldade do coração humano. Pode me dizer como andar em meio aos perigos que me cercam. Sou todo ouvido, senhora. Meu nome é Helen Stoner, e moro com meu padrasto, último sobrevivente de uma das mais antigas famílias saxãs da Inglaterra, os Roylott, de Stoke Moran, na fronteira oeste de Surrey. Holmes fez um sinal de assentimento. O nome me é familiar, disse. Houve tempo em que a família foi a mais rica da Inglaterra, e suas propriedades estendiam-se por Berkshire ao norte e Hampshire ao oeste. No último século, contudo, houve 4 herdeiros sucessivos de índole dissoluta e perdulária, e a ruína da família foi finalmente consumada por um jogador no tempo da regência. Não sobrou nada, a não ser alguns acres de terras e a casa de 200 anos, mesmo ela esmagada por pesada hipoteca. O último senhor vegetou ali, vivendo a horrível vida de um aristocrata na miséria, mas seu único filho, meu padrasto, vendo que tinha de se adaptar às novas condições, obteve de um parente um empréstimo que lhe permitiu se formar em medicina. Depois partiu para Calcutá, onde, graças à sua competência e força de caráter, angariou grande clientela. Num acesso de raiva, porém causado por alguns roubos que haviam sido perpetrados na sua casa, ele espancou até a morte seu mordomo nativo e escapou por pouco de uma pena capital. Cumpriu longa sentença de prisão e, quando voltou à Inglaterra posteriormente, era um homem frustrado e rabugento. Na Índia, Dr. Roylott casou-se com minha mãe, Mrs. Stoner, jovem viúva do general da divisão Stoner, da artilharia de Bengala. Minha irmã Julia e eu, que éramos gêmeas, tínhamos apenas 2 anos de idade, quando minha mãe voltou-se a casar. Ela possuía uma considerável soma de dinheiro, não menos que 1000 libras por ano, e legou-a inteiramente ao Dr. Roylott enquanto morássemos com ele, com uma estipulação de que certa soma anual nos deveria ser concedida se nos casássemos. Pouco depois de nossa volta para a Inglaterra, minha mãe morreu. Foi vítima de um acidente ferroviário perto de Crewe, 8 anos atrás. A partir de então, Dr. Roylott abandonou suas tentativas de estabelecer uma clínica em Londres e levou-nos para morar com ele na velha casa ancestral de Stoke Moran. O dinheiro que minha mãe deixara supria todas as nossas necessidades, e parecia não haver obstáculo para nossa felicidade. Mas nosso padrasto sofreu uma terrível mudança mais ou menos nessa época. Ao invés de fazer amigos e trocar visitas com nossos vizinhos, que de início haviam gostado de ver um Roylott de Stoke Moran de volta ao antigo solar da família, fechou-se em casa, e raramente saía, exceto para entregar às brigas ferozes com quem quer lhe cruzasse o caminho. Uma violência de temperamento que se aproximava da insanidade. Era um traço hereditário dos homens da família, e no caso do meu padrasto, creio que havia sido intensificada por sua longa residência nos trópicos. Ocorreu uma série de rixas vergonhosas, 2 das quais chegaram ao tribunal policial, até que ele acabou por se tornar o terror da aldeia. As pessoas fugiam à sua aproximação, pois era um homem de imensa força e absolutamente incontrolável em sua fúria. Semana passada ele jogou o ferreiro local num riacho, por sobre o parapeito, e só pude evitar outra exposição pública, pagando todo o dinheiro que consegui reunir. Ele não tinha absolutamente nenhum amigo, a não ser os ciganos errantes, e autorizava esses vagabundos a acampar nos poucos acres de terra coberta de sarças que representam o patrimônio da família. Em troca, aceitava a hospitalidade de suas barracas,
e às vezes saía para perambular com eles semanas a fio. É também apaixonado por animais indianos, que lhe são enviados correspondente. No momento tem um grande guepardo e um babuíno que vagam livremente nas suas terras, e inspiram quase tanto medo aos aldeães quanto o seu senhor. Pode imaginar por que digo que minha pobre irmã Julia e eu não tínhamos grandes prazeres em nossas vidas. Nenhum criado ficaria conosco, e durante muito tempo fizemos todo o trabalho doméstico. Ela só tinha 30 anos quando morreu, e no entanto seu cabelo começava a branquear como o meu. Então sua irmã morreu? Morreu 2 anos atrás, e é sobre sua morte que lhe quero falar. Pode entender que, vivendo a vida que descrevi, tínhamos pouca oportunidade de ver quem quer que fosse da nossa idade e posição. Tínhamos, porém, uma tia, uma irmã solteira de minha mãe, Miss Honoria Westphail, que mora perto de Harrow, e vez por outra tínhamos permissão para fazer breves visitas à sua casa. Julia esteve lá no Natal, há 2 anos, e conheceu um major a meio soldo dos fuzileiros navais, de quem ficou noiva. Quando minha irmã voltou, meu padrasto soube do noivado e não fez objeção alguma ao casamento. Mas menos de 2 semanas antes do dia marcado para a cerimônia, ocorreu o evento terrível que me privou de minha única companheira. Sherlock Holmes estivera recostado em sua cadeira, de olhos fechados e a cabeça fundada numa almofada, mas nesse momento entreabriu as pálpebras e fitou nossa visitante. Por favor, seja precisa quanto aos detalhes, disse. Isso é fácil para mim, porque cada fato desse período pavoroso está marcado com ferro em brasa em minha memória. O solar é, como disse, muito, muito antigo, e atualmente só uma ala é habitada. Os quartos dessa ala ficam no térreo. As salas situadas no bloco central do prédio. Desses quartos, o primeiro é do Dr. Roylott, o segundo de minha irmã e o terceiro meu. Não há comunicação entre eles, mas todos se abrem para o mesmo corredor. Estou sendo clara? Perfeitamente. As janelas dos 3 quartos abrem-se para o gramado. Naquela noite fatal, Dr. Roylott fora para o seu quarto cedo, embora soubéssemos que não se recolhera para descansar, porque minha irmã ficou incomodada com o cheiro dos fortes charutos indianos que ele costumava fumar. Por isso, ela deixou seu quarto e foi para o meu, onde ficou algum tempo conversando sobre o seu casamento que se aproximava. Às 11 horas, ela se levantou para me deixar, mas ao chegar à porta parou e olhou para trás. Diga-me, Helen, falou. Ouviu alguém assobiando altas horas da noite? Nunca, respondi. Você mesmo não seria capaz de assobiar enquanto dorme, seria? Certamente não, mas por quê? Porque durante estas últimas noites tenho ouvido sempre por volta das 3 da madrugada um assobio baixo, muito claro, mas meu sono é leve e ele me despertou. Não sabia de onde vinha, talvez do quarto ao lado, talvez do gramado. Pensei em lhe perguntar se também ouvira. Não, não ouvi. Devem ser esses malditos ciganos na plantação. É muito provável. Mas se foi no gramado, espanta-me que você não tenha ouvido também. Ah, mas eu tenho um sono mais pesado do que o seu. Bem, seja como for, isso não tem muita importância. Ela sorriu para mim. Fechou a porta e momentos depois ouvi sua chave girar na fechadura. Foi mesmo? Perguntou Holmes. Tinha o costume de se trancar à noite? Sempre. Por quê? Creio que mencionei para o senhor que o médico mantinha um guepardo e um babuíno. Não nos sentimos segura a menos que nossas portas estivessem trancadas. Naturalmente. Por favor, prossiga. Não consegui dormir aquela noite. Fui tomada por uma vaga sensação de desgraça iminente. Minha irmã e eu, como há de lembrar, éramos gêmeas. E o senhor não... E o senhor sabe como são sutis os vínculos que unem duas almas tão estreitamente associadas. Foi uma noite tenebrosa, o vento uivava lá fora, e a chuva fustigava as janelas. De repente, em meio a todo o estrépito do vendaval, irrompeu o grito selvagem de uma mulher aterrada. Eu sabia que era a voz da minha irmã. Pulei da cama, enrolei-me num xale e corri para o corredor. Ao abrir a porta, tive a impressão de ouvir um assobio baixo, como o que minha irmã descrevera, e instante depois um outro som, metálico, como de um volume de metal tivesse caído. Corri pelo corredor, a porta de minha irmã estava destrancada e a fechadura girou lentamente. Olhei para aquilo horrorizada, sem saber o que entender do que via. Pela luz do corredor vi minha irmã aparecer no vão da porta, o rosto lívido de terror, as mãos buscando socorro às apalpadelas, todo o seu corpo cambaleando como de um bêbado. Corri para ela e abracei-a, mas nesse momento seus joelhos pareceram ceder, e ela caiu no chão. Contorceu-se como alguém que sente dores atrozes, sacudindo os membros pavorosamente. De início pensei que não me reconhecera, mas quando me debrucei sobre ela, gritou de repente numa voz que nunca esquecerei. Oh, meu Deus! Ellen, fui a banda malhada.
queria dizer mais alguma coisa e apontou o dedo na direção do quarto do médico, mas uma nova convulsão tomou conta dela e estrangulou-lhe as palavras. Saí correndo, chamando meu padrasto aos gritos. Encontrei-o saindo às pressas do seu quarto, vestido com seu roupão. Quando chegamos junto de minha irmã, ela estava inconsciente, embora ele lhe tenha derramado qualquer conhaque pela garganta e mandado buscar auxílio médico na aldeia. Todos os esforços foram em vão. Ela esmoreceu lentamente e morreu sem ter recobrado a consciência. Foi esse pavoroso fim de minha irmã amada. Um momento, atalhou Holmes. Tem certeza quanto a esse assobio e a esse som metálico? Poderia jurar que os ouviu? Foi o que o investigador do condado me perguntou no inquérito. Tenho forte impressão de tê-los ouvido, mas entre a zoada do vendaval e os rangidos de uma casa velha, é possível que eu tenha me enganado. Sua irmã estava vestida? Não, usava sua camisola. Na sua mão direita encontrei um fósforo queimado e na direita uma caixa de fósforo, o que mostrou que ela acendera uma luz e olhara à sua volta quando o alarme ocorreu. Isso é importante. E a que conclusão? A que conclusão chegou o investigador? Ele examinou o caso com muito cuidado porque Dr. Roylott era mal afamado no condado por sua conduta havia muito tempo, mas não conseguiu encontrar nenhuma causa satisfatória para a morte. Meu depoimento mostrou que a porta fora trancada por dentro, e as janelas tinham persianas antigas, bloqueadas com grossas barras de ferro, que eram presas todas as noites. As paredes foram cuidadosamente auscultadas e mostraram-se todas inteiramente sólidas, e o assoalho foi também todo examinado, com igual resultado. A chaminé é ampla, mas fechada por 4 barras. É certo, portanto, que minha irmã estava completamente só quando encontrou seu fim. Ademais, não havia quaisquer marca de violência à sua volta. E quanto a veneno? Os médicos procuraram sinais de envenenamento, mas sem sucesso. Do que pensa então que essa infeliz senhora morreu? Acredito que morreu de puro medo e choque nervoso, embora não faça ideia do que a amedrontou. Havia situação na época? Havia. Quase sempre havia alguns por lá. E o que você entendeu dessa alusão a uma banda malhada? Algumas vezes pensei que foram apenas as palavras desvairadas de um delírio. Outras que podia ser uma referência não a uma banda, ou faixa, mas a um bando, ou bando de pessoas. Talvez aqueles próprios ciganos da plantação. Não sei se os lenços manchados que muitos deles usavam na cabeça poderiam ter sugerido a palavra estranha que ela usou. Holmes sacudiu a cabeça como um homem longe de estar satisfeito. Estas são águas profundas, disse. Por favor, continue sua narrativa. 2 anos se passaram desde então, e até recentemente minha vida foi mais solitária que nunca. Um mês atrás, porém, um querido amigo, que conheço há muitos anos, deu-me a honra de pedir-me a mão em casamento. Seu nome é Armitage, Percy Armitage, o segundo filho de Mr. Armitage de Cranewater, perto de Reading. Meu padrasto não fez nenhuma oposição, e devemos nos casar na próxima primavera. Há 2 dias alguns reparos começaram a ser feitos na ala oeste da casa, e a parede do meu quarto foi furada, por isso transferi-me para o quarto em que minha irmã morreu, para dormir na própria cama em que ela dormia. Imagine, então, meu terror no momento em que na noite passada, quando eu estava acordada na cama, pensando em seu terrível destino, ouvi de repente no silêncio da noite o assobio baixo que pronunciara na sua própria morte. Pulei da cama e acendi a lâmpada, mas não havia nada no quarto. Mas como estava abalada demais para me deitar de novo, vesti-me e assim que o dia raiou, esgueirei-me, peguei o dog cart no Crow Inn, que fica em frente, e rumei para Leatherhead, de onde vim esta manhã com o único objetivo de vê-lo e pedir seu conselho. Fez muito bem, disse meu amigo. Mas contou-me tudo? Sim, contei. Miss Roylott, a senhora não me contou tudo. Está protegendo seu padrasto. Quer dizer? Em resposta, Holmes levantou o babado preto que orleava o punho da mão que nossa vizinhante mantinha sobre o joelho. 5 manchas descoloridas, as marcas de 4 dedos e um polegar estavam impressos no punho branco. Foi cruelmente maltratada, disse Holmes. A senhora corou intensamente e cobriu o punho machucado. Ele é um homem brusco, disse, e talvez mal conheça a própria força. Seguiu-se um longo silêncio durante o qual Holmes apoiou o queixo nas mãos e fitou o fogo crepitante. Este é um caso muito complexo, disse por fim. Há 1000 detalhes que eu gostaria de saber antes de me decidir por uma linha de ação. Mas não temos um minuto a perder. Se chegássemos a Stoke Moran ainda hoje, teríamos alguma possibilidade de examinar esses cômodos sem o conhecimento de seu padrasto? De fato, ele falou de vir à cidade hoje, para tratar de alguns negócios importantes. É provável que passe o dia todo fora e que não haja nada para perturbá-los.
Temos uma criada agora, mas ela é velha e tonta, e eu poderia tirá-la do caminho facilmente. Esplêndido. Vê essa viagem com maus olhos, Watson? De maneira alguma. Então iremos os dois. E a senhorita, o que vai fazer? Tenho uma ou duas coisas que gostaria de fazer enquanto estou na cidade, mas voltarei pelo trem das 11, de modo que chegarei a tempo de recebê-los. Pode nos esperar no início da tarde? Eu mesmo tenho umas coisinhas para resolver. Não quer esperar e tomar o desjejum? Não, preciso ir. Meu coração já ficou mais leve desde que lhe confiei minha inquietação. Espero vê-lo novamente esta tarde. Baixou seu espesso véu sobre o rosto e deslizou para fora da sala. Que pensas você de tudo isso, Watson? Perguntou Sherlock Holmes, recostando na cadeira. Parece uma história das mais misteriosas e sinistras. Bastante misteriosa e sinistra. No entanto, se a dama está certa ao dizer que o assoalho e as paredes são sólidos e que a porta, a janela e a chaminé são intransponíveis, sua irmã estava sem sombra de dúvida sozinha quando encontrou seu misterioso fim. Nesse caso, como interpretar esses assobios noturnos e que dizer das palavras muito peculiares da moribunda? Não posso imaginar. Quando combinamos a ideia de assobios à noite, a presença de um bando de ciganos em relações de intimidade com o velho médico, o fato de termos todas as razões para acreditar que o médico tem interesse em evitar o casamento da enteada, a alusão a uma banda ou bando, e finalmente o fato de Miss Helen Stoner ter ouvido um som metálico, que poderia ter sido causado pelo ruído de uma daquelas barras que seguravam as persianas, caindo de volta no lugar, penso que há uma boa base para se pensar que o mistério pode ser elucidado segundo essa linha. Mas que fizeram os ciganos, afinal? Não tenho a mínima ideia. Vejo muitas objeções a qualquer teoria desse tipo. Eu também. É precisamente por isso que vamos a Stoke Moran hoje mesmo. Quero ver se as objeções são decisivas ou se podem ser explicadas. Mas que diabos! A exclamação fora arrancada do meu companheiro pelo fato de que a porta havia sido subitamente aberta e um homem enorme se postara no vão. Seu traje era uma mistura peculiar do profissional e do agrícola, incluindo uma cartola preta, uma sobrecasaca longa e um par de polainas altas, com um chicote de montaria balançando na mão. O homem era tão alto que seu chapéu realmente roçava na verga da porta, e seu corpo parecia ocupá-la de lado a lado. Um rosto grande, encarquilhado, queimado de sol e marcado por todas as paixões malévolas, virava-se ora para um, ora para o outro de nós, enquanto os olhos fundos e injetados de bile e o nariz adunco, descarnado, davam-lhe certa semelhança com uma feroz e velha ave de rapina. Qual dos dois é Holmes? Perguntou essa aparição. Esse é meu nome, mas o senhor está em vantagem sobre mim, disse serenamente o meu companheiro. Sou o Dr. Grimsby Roylott, de Stoke Moran. Muito bem, doutor, disse Holmes brandamente. Por favor, sente-se. Não farei nada parecido. Minha enteada esteve aqui. Eu a segui. Que andou ela lhe dizendo? Está um pouco frio para esta época do ano, disse Holmes. Que andou ela lhe dizendo? Berrou furiosamente o velho. Mas ouvi dizer que o açafrão está prometendo, continuou meu companheiro imperturbável. Ah, está me ignorando, não é? Disse o nosso visitante, dando um passo adiante e sacudindo seu chicote. Eu o conheço, seu canalha. Já ouvi falar de você antes. Você é Holmes, o intrometido. Meu amigo sorriu. Holmes, o abelhudo. Seu sorriso alargou-se. Holmes, o agentezinho atrevido da Scotland Yard. Holmes deu uma risada gostosa. Sua conversa é muito divertida, disse. Quando sair, feche a porta, pois há uma perceptível corrente de ar. Irei quando tiver dito o que tenho a dizer. Não se atreva a se intrometer nos meus negócios. Sei que Miss Stoner esteve aqui. Eu a segui. É melhor não criar casos comigo. Sou um homem perigoso. Veja. Deu um passo rápido adiante, agarrou o atiçador de brás e entortou-o com suas manzorras tostadas. Trate de ficar fora das minhas garras, rosnou, e jogando o atiçador retorcido da lareira, saiu da sala. Parece uma pessoa muito agradável, disse Holmes rindo. Não sou tão corpulento, mas se ele tivesse ficado, eu poderia ter-lhe mostrado que minhas garras não são muito mais fracas que as dele. Enquanto falava, pegou o atiçador de aço e com esforço repetindo endireitou-o. Imagine, ele teve a insolência de me confundir com força oficial de detetives. Mas esse incidente dá um sabor especial à nossa investigação. Eu só espero que nossa amiguinha não sofra por ter tido a imprudência de permitir que esses brutamontes a seguisse. Agora, Watson, vamos pedir o desjejum? E depois caminharei até Doctor's Commons, onde espero obter alguns dados que possam nos ajudar nesse assunto. Era quase 1 hora quando Sherlock Holmes voltou de sua excursão. Trazia na mão uma folha de papel azul rabiscada, com anotações e números. Viu o testamento da esposa falecida, disse. Para determinar seu sentido exato, fui obrigado a pesquisar os preços atuais dos investimentos envolvidos. A renda total na época da morte da mulher
era de pouco menos de 1.100 libras. Não passa hoje, em razão da baixa dos preços agrícolas, de 750 libras. Cada filha pode reivindicar uma renda de 250 libras, se vier a se casar. É evidente, portanto, que se ambas as moças tivessem se casado, essa beleza faria jus a uma ninharia, ao mesmo tempo que o casamento de uma delas representaria uma séria perda para ele. Meu trabalho matinal não foi inútil, pois provou que ele tem os mais fortes motivos para tentar impedir qualquer coisa desse tipo. E agora, Watson? Isso é sério demais para remancharmos, sobretudo porque o velho sabe que estamos interessados em seus negócios. Portanto, se está pronto, vamos chamar um carro e partir para Waterloo. Eu ficaria muito agradecido se você enfiasse seu revólver no bolso. Um Alley número 2 é um excelente argumento junto a cavalheiros capazes de dar nós em atiçadores. Acho que, afora isso, só precisaremos de uma escova de dentes. Em Waterloo, tivemos a sorte de pegar um trem para Leatherhead, onde alugamos uma charrete na estalagem da estação e viajamos uns 6 ou 7 quilômetros pelas lindas estradinhas de Surrey. Era um dia perfeito, com um sol brilhante e algumas nuvens lanosas no céu. Os primeiros rebentos verdes mal nasciam nas árvores, recebes à beira do caminho, e o ar estava impregnado de um cheiro agradável de terra úmida. Para mim, havia um estranho contraste entre a doce promessa da primavera e a investigação sinistra em que estávamos empenhados. Meu companheiro ia sentado na frente, os braços cruzados, o chapéu puxado sobre os olhos e o queixo afundado no peito, imerso em profunda reflexão. De repente, contudo, ele se moveu, bateu-me no ombro e apontou para os prados. Olhe, disse ele. Um parque densamente arborizado estendia-se por uma encosta acima, adensando-se num bosque num ponto mais alto. Do meio dos galhos projetavam-se as empenas cinzentas e as coimeiras altas de uma mansão muito antiga. Stoke Moran? Ele perguntou. Sim, senhor, é a casa de Dr. Rolott, informou o cocheiro. Há algumas construções ali adiante, disse Holmes. É para lá que vamos. É a aldeia, disse o cocheiro, apontando para o grupo de telhados a alguma distância à esquerda. Mas se é para a casa que os senhores querem ir, o caminho será muito mais curto se atravessarem a cerca subindo aqueles degraus e tomarem a trilha de pedestres pelo campo. Veja, a senhora está caminhando por ela. E a senhora, eu imagino, é Mrs. Turner, observou Holmes, protegendo os olhos contra o sol com a mão. De fato, parece-me melhor fazer como sugere. Apeamos, pagamos a corrida e a charrete deu meia volta e rumou para Leatherhead. Pareceu-me conveniente, disse Holmes, enquanto subíamos os degraus, que esse sujeito pensasse que viemos como arquitetos ou para alguma atividade definida. Talvez assim não dê com a língua nos dentes por aí. Boa tarde, Mrs. Turner. Como vê, cumprimos nossas palavras. Nossa cliente de manhã havia apressado o passo para ir ao nosso encontro, sua alegria estampada no rosto. Estava esperando os senhores com tanta ansiedade, exclamou, apertando-nos calorosamente as mãos. Tudo deu esplendidamente certo. O Dr. Roylott foi para a cidade e é improvável que esteja de volta antes do entardecer. Tivemos o prazer de conhecer o doutor, disse Holmes, e em poucas palavras delineou o que acontecera, até os lábios de Mrs. Turner ficarem brancos. Meu Deus! Exclamou ela. Então ele me seguiu? É o que parece. É tão astuto que nunca sei quando estou protegida contra ele. Que dirá quando voltar? Terá de tomar cuidado, porque pode descobrir que há alguém mais astuto do que ele mesmo na sua cola. A senhorita deve fechar seu quarto à chave esta noite. Se ele for violento, nós o levaremos para a casa da sua tia, em Harrow. Como agora temos de usar o tempo que dispomos da melhor maneira possível, tenha a bondade de nos levar imediatamente aos quartos que devemos examinar. A construção era de pedras cinzentas, manchadas de linque, com uma parte central alta e duas alas curvas, como as patas de um caranguejo, remergindo dos dois lados. Uma dessas alas era um quadro de ruína, com janelas quebradas e bloqueadas com tábuas, e o telhado em parte desmoronado. A parte central estava em condições um pouco melhores, mas o bloco da direita era comparativamente moderno, e os estores das janelas, bem como a fumaça azul que subia em espirais das chaminés, mostravam que ali era que a família residia. Alguns andaimes haviam sido erguidos contra a última parede, e havia um furo na alvenaria, mas não havia nem sinal de operários no momento de nossa visita. Holmes caminhou devagar para cima e para baixo, no gramado precisando de poda, e examinou com profunda atenção o exterior das janelas. Esta pertence ao quarto em que a senhorita dormia antes, a do centro ao da sua irmã, e a que fica perto do corpo da casa ao quarto do Dr. Roylott, não é mesmo? Exatamente, mas agora estou dormindo no quarto do meio. Enquanto durar a reforma, pelo que entendi. Aliás, não parece haver necessidade muito premente de reparos na última parede. Não havia nenhuma, acredito que foi um pretexto para me afastar do meu quarto. Ah, isso é sugestivo. Do outro lado desta ala estreita corre o corredor para onde esses 3 quartos dão. Há janela neles, não é? Ah, mas são muito pequenas, estreitas demais para que alguém passe por elas.
Como as duas estavam de porta trancada, não era possível entrar em seus quartos por aquele lado. Agora faria a gentileza de ir ao seu quarto e barrar as persianas da sua janela? Miss Stoner obedeceu, e Holmes, após cuidadoso exame pela janela aberta, tentou forçar a persiana de todas as maneiras, mas sem sucesso. Não havia uma fenda por onde se pudesse enfiar uma faca para levantar a barra. Depois, com sua lupa, examinou as dobradiças, mas elas eram de ferro maciço, firmemente encravadas na alvenaria. Disse, coçando o queixo com certa perplexidade. Minha teoria sem dúvida apresenta certas dificuldades. Ninguém poderia passar por essas persianas se estivessem presas com a barra. Bem, vejamos se o interior lança alguma luz sobre a matéria. Uma portinha lateral dava para o corredor caiado para onde os quartos se abriam. Como Holmes recusou-se a examinar o terceiro quarto, fomos imediatamente ao segundo, aquele em que Mrs. Turner passara a dormir recentemente, em que sua irmã encontrara o seu destino. Era um quartinho sem graça, com teto baixo e uma lareira escancarada, à maneira das velhas casas de campo. Havia uma cômoda castanha num canto, uma cama estreita com uma colcha branca e uma penteadeira à esquerda da janela. Essas peças com duas cadeirinhas de vime compunham todo o mobiliário do quarto, exceto por um tapete Wilton quadrado no centro. As vigas e as tábuas que apainelavam as paredes eram de carvalho castanho, carcomido por vermes, tão velho e desbotado que podia datar da construção original da casa. Após levar uma das cadeiras para um canto, Holmes ficou sentado em silêncio, enquanto seus olhos viajavam de um lado para o outro, para cima e para baixo, analisando cada detalhe do cômodo. Com que lugar aquela campainha se comunica? Perguntou finalmente, apontando para uma grossa corda de campainha que pendia junto da cama, a borla, pousada sobre o travesseiro. Toca no quarto da criada. Parece mais nova que as outras coisas. É verdade, só foi instalada há uns 2 anos. Sua irmã pediu-a, suponho? Não, e pelo que sei nunca a utilizou. Sempre costumávamos pegar nós mesmos aquilo que queríamos. Realmente, parecia desnecessário instalar uma corda de campainha tão linda ali. Pode me dar licença por alguns minutos enquanto cuido desse assoalho? Ficou de quatro no chão com sua lupa na mão e engatinhou rapidamente para trás, para frente, examinando minuciosamente as fendas entre as tábuas. Depois fez o mesmo com o madeiramento dos painéis. Por fim, andou até a cama e passou algum tempo fitando-a, encorrendo os olhos pela parede para cima e para baixo. Finalmente agarrou o cordão da campainha e deu-lhe um enérgico puxão. Ora, veja, não é de verdade? Disse. Não toca? Não. Não está nem mesmo presa a um fio. Isso é muito interessante. A senhorita pode ver que está presa a um gancho logo acima de onde está o pequeno vão de ventilação. Que coisa mais absurda! Nunca notei isso antes. Estranhíssimo, murmurou Holmes, puxando a corda. Há uns 2 detalhes muito singulares nesse quarto. Por exemplo, que mestre de obras faria a burrice de abrir um vão de ventilação dando para o outro cômodo, quando com o mesmo trabalho poderia ter aberto dando para o ar livre? Isso também é muito interessante, disse a senhora. Instalado na mesma época que a corda da campainha? Perguntou Holmes. Foi. Várias pequenas mudanças foram feitas nessa ocasião. Elas parecem ter um caráter dos mais interessantes, campainhas que não chamam e ventiladores que não ventilam. Com sua licença, Mrs. Turner, passaremos agora a fazer nossas pesquisas no quarto mais interno. O quarto do Dr. Grimsby Roylott era maior que o da enteada, mas mobiliado com a mesma falta de graça. Um leito de campanha, uma estantezinha de madeira cheia de livros e a maioria de caráter técnico, uma poltrona junto da cama, uma cadeira simples de madeira contra a parede, uma mesa redonda e um grande cofre de ferro. Eram as coisas que mais davam na vista. Holmes caminhou lentamente pela peça, examinando uma por uma com o mais agudo interesse. O que há aqui dentro? Perguntou, batendo no cofre. Os papéis dos negócios de meu padrasto. Então a senhorita viu o interior. Só uma vez, alguns anos atrás. Lembro que estava cheio de papéis. Não há um gato aí dentro, por exemplo. Não. Que ideia estapafúrdia? Bem, veja isso. Pegou um pequeno pires com leite que estava em cima do cofre. Não, não temos gatos. Mas há um guepardo e um babuíno aqui. Ah, sim, mas é claro. Bem, embora um guepardo não passe de um gato grande, meu palpite é que um pires de leite provavelmente ficaria longe de satisfazer suas necessidades. Há um ponto que gostaria de elucidar. Agachou-se diante da cadeira e examinou o assento com a máxima atenção. Muito obrigado, isto está resolvido, disse, levantando-se e enfiando a lente no bolso. Ora, cá está algo interessante. O objeto que lhe chamara a atenção era um chicote para cachorro, pendurado num canto da cama. A ponta da correia, contudo, estava enrolada e amarrada na forma de um laço. O que acha daquilo, Watson? É um chicote bastante comum, mas não sei se deveria ter um laço. Isso não é assim tão comum, não é? Ah, este é um mundo perverso, e o pior é quando um homem inteligente volta seu cérebro para o crime. Penso que já vi o suficiente, Mrs. Turner.
e com sua permissão vamos andar pelo gramado. Nunca vi a fisionomia de meu amigo tão soturna ou sua fronte tão carregada como no instante que desviamos da cena dessa investigação. Caminhamos várias vezes para cima e para baixo no gramado, nem Miss Turner nem eu querendo interromper seus pensamentos, antes que ele despertasse por si mesmo de seus devaneios. É essencial, Mrs. Turner, disse, que siga estritamente meu conselho em todos os aspectos. Certamente eu farei. O caso é sério demais para qualquer hesitação. Sua vida pode depender de sua obediência. Eu lhe asseguro que estou em suas mãos. Em primeiro lugar, meu amigo e eu passaremos ambos a noite no seu quarto. Mrs. Turner e eu o fitamos, ambos passos. Isso mesmo, tem de ser assim. Deixe-me explicar. Acredito que aquilo ali seja um albergue da aldeia. Isso mesmo, é o Crown. Ótimo. Suas janelas seriam visíveis de lá? Certamente. Quando seu padrasto chegar, a senhorita deve se fechar em seu quarto, a pretexto de uma dor de cabeça. Mais tarde, quando ouvir ele se recolhendo para dormir, deve abrir as persianas de sua janela, abrir o cadeado, pôr sua lamparina lá como um sinal para nós, e em seguida sair silenciosamente, levando tudo que possa querer, e entrar no quarto que ocupava antes. Não tenho dúvida de que, apesar das obras, poderá se ajeitar lá por uma noite. Ah, sim, facilmente. O resto a senhorita deixará em nossas mãos. Mas que farão os senhores? Passaremos a noite em seu quarto e investigaremos a causa desse barulho que a perturbou. Creio, Mr. Holmes, que já chegou a uma conclusão, disse Mrs. Turner, pousando a mão sobre a manga de meu companheiro. Talvez tenha chegado. Nesse caso, por piedade, diga-me qual foi a causa da morte de minha irmã. Eu preferiria ter provas mais claras antes de falar. Pode ao menos me dizer se meu próprio pensamento está correto? Se ela morreu de um pavor repentino? Não, não penso isso. A meu ver, provavelmente houve uma causa mais tangível. E agora, Miss Turner, devemos deixá-la, pois se o Dr. Roylott voltasse e nos visse, teríamos vindo aqui em vão. Até logo, e ânimo, pois se fizer o que eu lhe disse, pode ficar certa de que logo afastaremos os perigos que a ameaçam. Sherlock Holmes e eu não tivemos nenhuma dificuldade em conseguir um quarto e uma sala de estar no Crown Inn. Ficavam no segundo andar, e de nossa janela tínhamos uma vista da alameda de entrada e da ala habitada do solar de Stoke Moran. Ao anoitecer, vimos Dr. Grimsby Roylott passar de carro, sua forma imensa avultando ao lado da figurinha do garoto que os conduzia. O menino teve alguma dificuldade em abrir os pesados portões de ferro, e ouvimos o rugido rouco da voz do médico, e vimos a fúria com que sacudiu os punhos fechados para ele. A charrete avançou, e minutos mais tarde vimos a luz brilhar de repente entre as árvores quando a lâmpada de uma das salas foi acesa. Sabe, Watson, disse Holmes quando estavam sentados juntos na noite cada vez mais escura. Realmente tenho alguns escrúpulos de levá-lo esta noite. Há um claro elemento de perigo. Posso ser de alguma utilidade? Sua presença poderia ser inestimável. Nesse caso, certamente irei. É muito bondade sua. Você fala de perigo. Evidentemente, viu naqueles quartos mais do que foi visível para mim. Não, mas penso que talvez tenha deduzido um pouco mais. Imagino que você viu tudo o que vi. Não vi nada de notável, a não ser a corda da campainha e confesso não ter conseguido atinar com o objetivo que ela poderia ter. Vi o ventilador também, não é? Vi, mas não me parece que seja muito inusitado haver um pequeno vão entre dois cômodos. É tão pequeno que dificilmente daria passagem a um rato. Eu sabia que encontraríamos um vão como aquele antes mesmo de chegarmos a Stoke Moran. Meu caro Holmes, é verdade, eu sabia. Você se lembra que ela disse em sua exposição que sua irmã sentiu o cheiro de charuto do Dr. Roylott? Ora, isso sugeriu claramente e de imediato que devia haver uma comunicação entre os dois quartos. Só podia ser uma abertura pequena, ou teria sido notada no inquérito do investigador. Deduzi que era um vão para ventilação. Mas que mal pode haver nisso? Bem, há no mínimo uma curiosa coincidência de datas. Um vão para ventilação é aberto, uma corda é pendurada e uma dama que dorme na cama morre. Isso não o impressiona? Ainda não consigo ver nenhuma conexão. Não observou alguma coisa muito peculiar naquela cama? Não. Estava pregada no assoalho. Já viu algum dia uma cama assim antes? Não que eu me lembre. A jovem não podia tirar a cama do lugar. Ela tinha de permanecer sempre na mesma posição relativamente ao ventilador e à corda, que aliás, como vimos, jamais pretendeu ser uma corda de campainha. Holmes! Exclamei. Começo a perceber vagamente o que você está insinuando. Só temos o tempo necessário para impedir um crime sutil e horrível. Extremamente sutil e horrível. Quando o médico se desencaminha, é o mais consumado dos criminosos. Tem audácia e tem conhecimento. Palmer e Pritchard estiveram entre os notáveis de sua profissão. Esse homem irá mais longe, mas penso, Watson, que conseguiremos ir mais longe ainda que ele. Teremos, porém, de ver muitos horrores antes que a noite termine. Por favor, vamos fumar um cachimbo tranquilo e por algumas horas voltar nossas mentes para algo mais alegre.
Por volta das 9 horas, a luz entre as árvores foi apagada e tudo ficou escuro na direção de Manor House. Passaram-se 2 horas, muito lentamente, e então, de repente, exatamente quando soavam as 11 horas, uma única luz brilhou vividamente bem diante de nós. É o nosso sinal, disse Holmes, levantando-se de um pulo. Vem da janela do meio. Ao passarmos, trocamos algumas palavras com nossos hospedeiros, explicando que faríamos uma visita tardia a um conhecido e que era possível que passássemos a noite lá. Segundos depois estávamos lá fora, na estrada escura, um vento frio soprando em nossas faces, e uma luz amarela cintilando à nossa frente através da escuridão para nos guiar em nossa sombria missão. Não tivemos grandes dificuldades para entrar no parque, porque havia buracos não consertados no velho muro. Avançando entre as árvores, chegamos ao gramado. Já o havia atravessado e estávamos prestes a entrar pela janela quando de uma moita de loureiros de jardim atirou-se o que pareceu ser uma criança medonha e disforme. Lançou-se sobre o gramado, contorcendo os membros e em seguida atravessou-o correndo velozmente e penetrou nas trevas. Meu Deus! Sussurrei. Você viu isso? Por um instante Holmes ficou tão assustado quanto eu. Em sua agitação apertou meu punho com força e deu um torno. Em seguida começou a rir baixinho e cochichou no meu ouvido. É uma família encantadora, murmurou. Aquilo é o babuíno. Eu me esquecera dos estranhos bichos de estimação que o médico apreciava. Havia um guepardo também. Podíamos vê-lo sobre o nosso ombro a qualquer momento. Confesso que me senti um pouco mais tranquilo quando, tendo tirado meus sapatos, a exemplo de Holmes, me vi dentro do quarto. Meu companheiro fechou as persianas sem fazer nenhum ruído. Passou a lâmpada para a mesa e correu os olhos pelo quarto. Tudo estava como víramos de dia. Depois, aproximando-se furtivamente de mim e usou as mãos como proteção, sussurrou de novo em meu ouvido, tão baixinho que só pude distinguir essas palavras. O menor ruído seria fatal para os nossos planos. Com um aceno de cabeça mostrei o que eu vira. Devemos ficar sentados no escuro. Ele veria a luz pelo buraco da ventilação. Fiz novo aceno. Não durma. Sua própria vida pode depender disso. Tenha a pistola pronta para caso se precisar usá-la. Eu me sentarei na beira da cama e você naquela cadeira. Puxei meu revólver e o depositei no canto da mesa. Holmes pôs sobre a mesa a seu lado uma vara comprida e fina que trouxera consigo. Junto dela pôs a caixa de fósforo e um toco de vela. Em seguida apagou a lamparina e a escuridão nos envolveu. Como conseguirei jamais esquecer aquela vigília pavorosa? Eu não conseguia ouvir um som, sequer o de uma inspiração, e no entanto sabia que meu companheiro estava sentado, de olhos abertos a cerca de 1 metro de mim, no mesmo estado de tensão nervosa em que eu mesmo me encontrava. As persianas bloqueavam o menor raio de luz, e esperamos na mais absoluta escuridão. De fora, chegavam-nos os gritos ocasionais de uma ave noturna, e uma vez ouvimos, bem junto à nossa janela, um gemido longo e arrastado, como de um gato, que nos informou que o guepardo estava realmente em liberdade. Podíamos ouvir muito ao longe as batidas graves do relógio da paróquia, que soava a cada quarto de hora. Como pareciam longos aqueles quartos de hora! Soou meia-noite, soou 1 hora. Soaram 2 e 3 horas, e lá estávamos nós, sempre esperando silenciosamente o que quer que pudesse acontecer. De repente, vimos um lampejo fugaz na direção do vão de ventilação, e desapareceu imediatamente, mas foi seguido por um forte cheiro de óleo em combustão e metal aquecido. Alguém acendera uma lanterna com um obturador no quarto ao lado. Ouvi um som suave de movimento, depois tudo foi silêncio de novo, embora o cheiro fosse ficando mais forte. Durante meia hora fiquei de orelha em pé. Então subitamente outro som tornou-se audível. Um som muito suave, calmamente, como o de um pequeno jato de vapor escapando continuamente de uma chaleira. No instante que ouvimos, Holmes pulou da cama, acendeu um fósforo e bateu furiosamente sua vara de cordão na campainha. Está vendo, Watson? Gritou. Está vendo? Mas eu não via coisa alguma. Assim que Holmes acendeu a luz, ouvi um assobio baixo, claro, mas o clarão repentino dos meus olhos ofuscou-me e foi-me impossível discernir o que meu amigo açoitava tão furiosamente. Pude ver, contudo, que seu rosto estava mortalmente pálido, cheio de horror e asco. Ele cessara de golpear e olhava para cima, fitando o vão, quando o silêncio da noite foi subitamente rompido pelo mais horrível grito que jamais ouvi. Ele foi se avolumando, ficando mais e mais alto, um berro rouco de dor, medo e raiva misturados num guincho pavoroso. Dizem que lá na aldeia, até no distante presbitério, aquele grito arrancou da cama os que dormiam. Ele congelou nossos corações, e ali fiquei olhando para Holmes, e ele para mim, até que seus últimos ecos haviam desaparecido no silêncio de que ele nascera. Que pode significar isso? Perguntei ofegante. Significa que tudo terminou, respondeu Holmes,
E, talvez afinal de contas, pelo melhor. Pegue sua pistola. Vamos entrar no quarto do Dr. Hoylott. Com uma expressão grave, ele acendeu a lamparina e seguiu à minha frente pelo corredor. Bateu 2 vezes a porta do quarto sem nenhuma resposta. Em seguida girou uma maçaneta e entrou, e nos seus calcanhares a pistola engatilhada na mão. Meu Deus, depararam com uma visão singular. Na mesa estava uma lanterna com um obturador semi-aberto, lançando um brilhante feixe de luz sobre o cofre de ferro, cuja porta estava entreaberta. Ao lado dessa mesa, na cadeira de madeira, sentava-se Dr. Grimsby Roylott, um longo roupão, os tornozelos nus salientantes embaixo e os pés enfiados em chinelos turcos vermelhos, sem salto. Sobre seu colo estava o chicote de cabo curto e correia comprida que havíamos notado durante o dia. Tinha o queixo empinado para cima e os olhos fixos, num olhar rígido medonho no canto do teto. Em volta da testa, usava uma faixa amarela peculiar, com manchas acastanhadas, que parecia estar fortemente amarrada em volta de sua cabeça. Quando entramos, não fez nenhum som nem movimento. A banda malhada, sussurrou Holmes. Dei um passo adiante. Num instante, aquele estranho adorno na cabeça começou a se mover, e dos cabelos do homem ergueu-se a cabeça achatada, em forma de losango, e o pescoço inflado de uma repugnante serpente. É uma serpente do pântano! Exclamou Holmes. A serpente mais mortífera da Índia. Ele morrera menos de 10 segundos após ser picado. A violência volta-se na verdade contra o violento, e o maquinador cai no poço que cava para o outro. Joguemos essa criatura de volta à sua toca. Depois poderemos remover Miss Turner para algum abrigo e comunicar o que aconteceu à polícia do condado. Enquanto falava, puxou rapidamente o chicote de cachorro do colo do homem morto e, jogando o laço em volta de seu pescoço do réptil, puxou-o de seu horrendo poleiro e, carregando-o com o braço esticado, jogou-o dentro do cofre de ferro, fechando-o depois sobre ele. Esses são os verdadeiros fatos da morte do Dr. Grimsby Roylott, de Stoke Moran. Não é necessário que eu prolongue uma narrativa que já estendeu demais, contando como demos a triste notícia à moça terrificada, com a conduzimos pelo trem da manhã para os cuidados de sua boa tia em Harrow. Como o lento processo do inquérito oficial chegou à conclusão de que o médico encontrou seu destino quando brincava de maneira imprudente com seu perigoso bicho de estimação. O pouco que ainda restava ficar sabendo sobre o caso me foi contado por Sherlock Holmes quando fizemos a viagem de volta no dia seguinte. Eu havia, disse-me ele, chegado a uma conclusão inteiramente errônea, o que mostra, meu caro Watson, como é sempre perigoso raciocinar a partir de dados insuficientes. A presença dos ciganos e o uso da palavra "bando" pela pobre moça, sem dúvida para explicar algo que ela vislumbrara rapidamente à luz de seu fósforo, fora suficiente para me pôr numa pista completamente errada. O único mérito que posso reivindicar é o de ter reconsiderado minha posição imediatamente quando, apesar disso, ficou claro para mim que o perigo que teria podido ameaçar um ocupante daquele quarto, fosse qual fosse, não poderia ter entrado nem pela janela nem pela porta. Minha atenção foi rapidamente atraída, como já comentei com você, para aquele vão e para a corda de campainha que descia até a cama. A descoberta de que ela era uma simulação e de que a cama estava pregada no assoalho fez surgir instantaneamente a suspeita de que a corda estava ali como uma ponte, para permitir que alguma coisa passasse pelo buraco e chegasse à cama. A ideia de uma cobra ocorreu-me de imediato, e quando juntei a ela a informação de que o médico era abastecido com animais da Índia, tive a impressão de que provavelmente estava na pista certa. A ideia de usar um tipo de veneno que nenhum teste químico seria capaz de detectar era exatamente o que ocorreria a um homem inteligentemente e cruel, com alguma formação oriental. A rapidez com que essa espécie de veneno faria efeito seria, de seu ponto de vista, uma vantagem adicional. De fato, só um investigador muito arguto seria capaz de distinguir os 2 furinhos mínimos que mostrariam onde as presas da cobra teriam instilado seu veneno. Depois pensei no assobio. O médico precisava, é claro, chamar sua cobra de volta antes que a luz da manhã a revelasse a vítima. Ele a treinava, provavelmente usando o leite que vimos, a voltar para ele quando chamada. Ele a enfiava por esse vão de ventilação na hora que julgava melhor, com certeza de que a serpente se arrastaria pela corda abaixo e chegaria à cama. Poderia morder ou não a ocupante, talvez essa pudesse escapar todas as noites durante uma semana, mais cedo ou mais tarde, porém, seria picada. Eu havia chegado a essas conclusões antes de entrar no quarto dele. Uma inspeção da cadeira mostrou-me que ele costumava ficar de pé sobre ela, o que evidentemente lhe seria necessário para alcançar o vão de ventilação. A visão do cofre, do pires de leite e do laço da correia foi suficiente para dissipar por fim quaisquer dúvidas que ainda me restassem. O ruído metálico ouvido por Mrs. Turner era obviamente causado por seu padrasto, ao fechar a porta de seu cofre às pressas sobre sua terrível ocupante. Depois que formei uma opinião, você sabe os passos que dei para pô-la em prova.
Ouvi a criatura sibilar, como não tenho dúvida de que você também a ouviu. Instantaneamente acendi a luz e ataquei-a, com o resultado de impeli-la de volta para o vão de ventilação, e também como resultado de fazê-lo voltar-se contra seu senhor do outro lado. Alguns golpes da minha vara atingiram-na e despertaram seu temperamento viperino, levando-o a saltar sobre a primeira pessoa que viu. Assim, tenho sem dúvida a responsabilidade indireta pela morte do Dr. Grimsby Horlott, e não acredito que ela venha a pesar muito em minha consciência.